Oi gente, tudo bom? Meu nome é Flávio, eu sou ilustrador, animador 2D e esse é mais um dos nossos vídeos dessa série especial que não tem tantos vídeos de tutorial, só que são vídeos de aprendizado também, embora tendo uma abordagem um pouco mais crítica e uma abordagem que pretende fazer com que ative o nosso conhecimento, o nosso entendimento, para que isso sirva de repertório para a gente trabalhar artisticamente num segundo momento. Esse vídeo especialmente, ele tem uma característica um pouco mais analítica, um pouco mais crítica, por que não dizer, por que não admitir? E tem um fundo político, sim, porque na verdade tudo tem um fundo político. Não vem com essa história de escola sem partido, de neutralidade, porque para mim não cola. Pode ser que cole para você, e se cola para você, eu digo que é uma tristeza, porque seria muito bom que você pudesse desenvolver e aprimorar um pouco mais a sua criticidade. E ser crítico não significa botar defeito nas coisas. Ser crítico significa analisar as coisas com um certo realismo, visando corrigir erros e defeitos e melhorar a realidade, tá bom? Dá pra ver, dá pra ver pela introdução assim tão agressiva. Espero que vocês não achem tão agressiva assim, não, mas de certa forma acaba sendo um pouco agressiva, né? Eu vou falar desse jeito. Porque o tema do vídeo de hoje é colocar os pingos nos is. O que é colocar os pingos nos is? E por que colocar os pingos nos is? Porque, na verdade, nós temos uma coisa chamada senso comum. Senso comum é a opinião média da maior parte das pessoas, da população. E o que acontece é que de uns 10 anos para cá, talvez um pouco mais, nós começamos a receber uma enxurrada de informações, principalmente na internet, não só na internet. De certa forma, as mídias tradicionais, grande mídia, elas se predispuseram em alguns locais, em alguns pontos, a esse serviço que acabou sendo maximizado pela internet. Porque a internet é um lugar que, a princípio, ou pelo menos anteriormente, era um lugar onde todo mundo podia ter o seu espaço. Hoje em dia já não é tão assim. Para você ter espaço você precisa ter dinheiro, mas muita gente ganhou espaço com essa liberdade que existia até então. Hoje em dia já não é, porque a internet virou um negócio, né? A gente vê como é o formato das mídias sociais. Hoje em dia a gente não ouve falar mais numa palavra chamada viralização. Viralização era um fenômeno que acontecia antigamente, inclusive nas mídias sociais, quando uma pessoa criava algum conteúdo muito interessante e espontaneamente as pessoas começavam a curtir e essa pessoa ganhava alguma notoriedade. Ela ficava até famosa, por que não dizer assim, porque ela fazia alguma coisa que todo mundo gostava. Hoje em dia você não adianta fazer muita coisa interessante ou diferente. Se você não botar dinheiro, o alcance daquilo que você fizer vai ser mínimo. E por isso mesmo que os nossos vídeos não têm muita visualização. E eu também não me preocupo muito com a visualização, eu me preocupo mais com o conteúdo. Mesmo porque eu sei que o meu conteúdo é um conteúdo meio cabeludo até, no senso comum. E o que fica muito evidente é que essa enxurrada de absurdos e de desinformação que todo mundo sofreu nos últimos anos fez com que a opinião média das pessoas ficasse cada vez mais baixa, menos pautada em conhecimento e mais em achismo e em desconfianças. Também tem a ver pelo fato de que existe, de certa forma, da parte de algumas pessoas, abuso de informação e distorção de informação. Mas nós chegamos num ponto em que existe muita gente desconfiando de tudo. Não só desconfiando de tudo. Existe uma coisa que tem inclusive um respaldo filosófico, por incrível que pareça, que é algo chamado pós-modernidade. E a pós-modernidade ela é baseada naquilo que você sente e não na realidade. Se você acha que uma coisa é, essa coisa então é para você.
E não importa que para o mundo inteiro não seja, mas para você então ela é realidade. Duro disso é que isso é mais velho do que andar para frente. Na verdade, é uma roupagem nova de uma coisa chamada sofisma. O princípio do sofisma é: o ser humano é a medida de todas as coisas. Que significa, na verdade, isso. Se você acha que agora está de dia, agora está de dia, porque você é a medida de todas as coisas. Se você acha que essa minha camiseta é branca, então ela é branca, porque você acha que ela é branca. Isso é um sofisma. Você diz o que é certo, o que é errado, você diz o que é bom, o que é ruim, você diz e você denomina todas as coisas. Da mesma forma como, de repente, essa parede aqui que está pintada, esse lado até está melhor, né? É azul porque a gente inventou que é azul, a gente deu esse nome. Sim, isso é certo. Só que se alguém chegar e disser que esse fundo aqui é laranja, então é laranja. Para ele é laranja. Ele sabendo que é laranja, ele não está trocando o nome da cor de azul para laranja. Ele está dizendo que é laranja sabendo que é laranja. E vendo que essa parede é azul. Mas se ele enfiar na cabeça, né, que é laranja, então é laranja, porque ele é a medida de todas as coisas. E não é assim. Por quê? Se você diz que é de dia e outra pessoa diz que é de noite, logo nós temos um problema, que é o fato de não haver um consenso. Aí você fala assim: não, mas a realidade é o que pensa a maioria, como se de repente a realidade fosse sinônimo de democracia. Só que democracia não é termômetro da realidade, é termômetro da percepção da maioria e das escolhas dela. E muitas vezes a maioria pode fazer escolhas erradas, principalmente se ela não tiver embasamento e se ela não tiver conhecimento, que isso é pior do que tudo. E aí a gente volta para o começo do tema desse vídeo. A desinformação, a enxurrada de desinformação que assolou a internet nos últimos anos fez com que o conhecimento médio da população, conhecimento real sobre tudo aquilo que é científico, sobre tudo aquilo que a humanidade conseguiu coletar ao longo desses séculos e séculos, fosse substituído por completas maluquices e também pelo fato de haver interpretações completamente distorcidas de muitos conceitos, de muitas coisas. E algumas pessoas acabaram fazendo isso, de certa forma, por má fé. Outras pessoas por medo, por alarmismo, por desespero, por excesso de crença, por ingenuidade, enfim. E hoje nós temos uma situação que, no que diz respeito ao conhecimento ou os conceitos do mundo, a visão de mundo, é caótica. Não existe quase que uma visão de mundo que seja pautada em alguma racionalidade, mais em sensações do que em conhecimento. As pessoas começaram cada vez menos a refletir e cada vez mais a reagir a estímulos. É como se fosse um aparelho, um sistema nervoso que apenas recebe impulsos e reage a esses impulsos de acordo com o seu estímulo. E isso é um tipo de comportamento comum entre animais. O ser humano, ele é ser humano justamente por ser aquilo que a gente chama de animal racional. É o animal que tem a capacidade de raciocinar, de utilizar a razão e de fazer com que a razão seja a primeira coisa a ser levada em consideração. E nós estamos vendo se tornar prática geral as pessoas colocar em primeiro lugar para adotar as suas atitudes e suas decisões na vida, nas mais variadas áreas da sua vida, apenas sensações, sentimentos, alguns sentimentos terríveis, como o medo, como o ódio, como a revolta, ao invés de escolher a lógica, a razão, a reflexão. E tudo isso foi fruto de toda uma deturpação de conceitos, de ideias, uma deturpação de interpretações.
E muitas vezes interpretações que são conflitantes umas com as outras, porque infelizmente existe por motivos escusos e eu nem sei se eu tenho conhecimento para dizer, para mencionar quais são os motivos. Se é criar caos, se é criar conflito, desunião, confundir as pessoas, para dominar as pessoas pelo medo, pelo caos, pelo enfraquecimento do conhecimento, ou pela despolitização, porque isso gera uma despolitização e uma falta de consciência. E eu vou um pouco mais à frente falar um pouquinho sobre política e politização, porque muitas vezes é tratado como uma palavra negativa ou como um pecado, algo demoníaco. E é bom a gente colocar os pingos nos is. E essa é a função e esse é o tema do vídeo que eu estou fazendo agora para vocês. Vamos tratar primeiro de política e politização, para a gente entender um pouco mais a fundo. E olha, a única coisa que eu posso dizer é que eu estou contando com o conhecimento, com os estudos que eu já tive e com um bom senso que eu estou buscando aplicar nesse vídeo. E se vocês quiserem, podem averiguar tudo o que eu disser, pesquisem. Por favor, pesquisem nos livros, pesquisem em fontes confiáveis. Mas o tema politização ou política, que é um dos pontos desse nosso vídeo, é para a gente entender que não existe a não política. Por quê? Porque a política é uma forma de você viver, não é um estilo de vida, não é como o consumismo ou como a religiosidade, o espiritualismo. A política, ela é um conjunto de escolhas e um conjunto de comportamentos. A gente escolhe se comportar, a gente escolhe acreditar, a gente escolhe aprender, a gente escolhe viver, fazer, gostar, detestar. Essas escolhas têm a ver com política. Você faz política quando você fala de política? Só? Não. Você faz política quando você se cala. Você faz política quando você trabalha, quando você estuda. Ou quando você se nega a trabalhar ou a estudar. Quando você escolhe uma roupa de uma determinada forma e não de outra forma. Ou quando você escolhe não vestir roupa nenhuma. Quando você escolhe ficar em casa, quando você escolhe sair na rua. Quando você escolhe ajudar alguém ou não ajudar. Quando você resolve passar o dia inteiro dormindo, ou lendo, ou assistindo filme, maratonando série. Quando você resolve produzir alguma coisa ou consumir alguma coisa. Tudo isso é política. Tudo isso é política. A política engloba todas as nossas ações e todas as nossas decisões, porque tudo aquilo que a gente faz e aquilo que a gente deixa de fazer tem uma consequência. E ser inconsequente é o fruto da pessoa que não consegue compreender a política. Você tem escolhas e você faz coisas que acabam levando a resultados imprevisíveis. Então, você, do ponto de vista político, você é um desastre. Porque você faz escolhas erradas e escolhas que prejudicam você mesmo. É o fato de, por exemplo, você saber que se você fumar, você ao longo dos anos pode desenvolver um câncer de pulmão e você escolhe fumar. Aí, dali a 30, 40 anos, você vai ter um problema no pulmão. Ou você saber que se você fumar ao longo de anos, você tem condições de desenvolver um câncer, e você, então, escolhe não fumar, para de fumar e vive a sua vida sem depender do cigarro e sem ter o câncer. Isso é política. Quando você resolve trabalhar mais do que 8 horas por dia, isso se você escolher trabalhar mais do que 8 horas por dia, ou menos do que 8 horas por dia, são escolhas. Ah, mas você vai ganhar mais, você vai ganhar menos, você vai ser demitido, você vai ser contratado, você vai ficar doente de trabalhar demais, ou você vai ter uma promoção no trabalho, ou você vai acabar perdendo contato com seus familiares ou com seus amigos. São escolhas que você faz, porque você tem uma lista do que é mais importante para você. Isso é política, é você organizar o que é mais importante e o que não é tão importante para você. Em termos políticos, o que existe é uma questão chamada manipulação. Quando uma pessoa não tem consciência do que é a política, ela não consegue organizar o que é prioritário, o que não é prioritário. Ela não organiza as suas prioridades. Ela não
consegue valorar o que é mais importante e o que é menos importante na sua vida. Porque não é uma coisa que você faz agora e daí fica 10, 20 anos vivendo daquele jeito. Você precisa constantemente, de acordo com tudo aquilo que você aprende, que você conhece, você reavaliar. Praticar esse ato de avaliar a sua escala de valores, sua escala de prioridades, é a base do pensamento e da ação política. E ser despolitizado é você não fazer ideia do que é essa escala de prioridades. Porque você pode até fazer uma grande bobagem na sua vida, desde que você tenha consciência da bobagem que você está fazendo e também você assuma as consequências. Responda pelas consequências dos seus atos. Isso tem a ver com a politização. É você ser adulto. Essa é uma questão muito importante para a gente. A politização. Politização vai desde escolhas bestas, como escolher que tipo de esporte você prefere, qual é a cor que você prefere, o time que você torce, a comida que você mais gosta, a cidade que você vai morar, a profissão que você vai ter, até escolhas mais profundas. Por exemplo, a ideologia que você vai seguir, que modelo de economia você vai aplicar na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, por exemplo. Que tipo de relação de espiritualidade você vai ter com aquilo que ultrapassa os nossos limites físicos, com o que for superior à nossa condição humana, seja Deus, Buda lá, seja lá o que for. A sua relação de espiritualização, como por exemplo você fazer trocas com a sua espiritualidade maior, por exemplo, como gente que faz promessa para o santo isso, o santo aquilo. Isso é uma relação de troca. Ou uma pessoa que dá dinheiro para Deus, dá dinheiro para sei lá quem, porque aquilo vai voltar para você. Na verdade, é uma relação de troca. Isso não é uma relação nem de confiança nem de amor. Não sei se já falaram isso para você, mas é uma relação de troca. Muitas vezes de chantagem. E você muitas vezes não tem consciência. Aposto que muitas das pessoas que chegaram até aqui nesse vídeo não fazem ideia disso. Mas para um pouquinho, reflita um pouco e veja se a sua relação com o divino, com Deus, com Jesus, com Buda, com Allah, com Krishna, se ela não é uma relação de troca, que todo o código de moralidade, na verdade, é uma forma de te manter ali sob controle, porque senão alguma coisa de ruim vai te acontecer. E você enxerga todas as coisas como essa relação de troca. Uma pessoa morreu porque fez alguma coisa errada, ela perdeu o emprego porque fez uma coisa errada, independente de haver alguma lógica ou alguma coisa certa nessa interpretação, eu entendo que é uma forma triste de você interpretar a vida. Por quê? Porque você não tem uma convicção real sobre os seus atos. Você está reagindo. Você não está raciocinando. Por isso, eu gostaria de iniciar essas explanações com um apelo. Procure cultivar no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, na sua relação com o infinito, com Deus, na sua relação com a produtividade, com a economia, com a política, com as artes. Uma relação de racionalidade. Não que tudo seja racional, senão também a vida vira uma merda. Você vira uma maquininha que só pensa. Mas as tuas emoções, elas possam estar concomitantemente ligadas à racionalidade. E esse é que é o problema. Porque uma pessoa também que for completamente irracional, ela perde muita da sua humanidade. Porque muitas vezes uma pessoa ela escolhe coisas absurdas, até mesmo desumanas, por uma extrema racionalidade. Você imagina alguém que tenha algum cargo de poder máximo e que de repente ele pensa assim: olha, alguma coisa está para acontecer ou está acontecendo e que é uma chance de um crescimento, de um ganho na parte competitiva com outros concorrentes meus. Só que para eu chegar nesse ponto e sair na frente, eu vou criar um problema muito grande. Se você é um governante, de repente você fala assim: mas para você conseguir chegar aí num grau de crescimento econômico ou de fazer com que o seu país se transforme numa potência, você vai perder 35% da população. Então a gente perde, não tem importância. Aí qual que é o problema, né? O problema é que são seres humanos. Você está sendo racional e não está sendo humano. Está te faltando o sentimento, está passando dos limites da racionalidade. Você está sendo desumano. Assim
Da mesma forma como uma pessoa de repente fala assim, não, 35% da população é o câncer da população, que só é gente que não pensa igual eu, não fala as mesmas coisas que eu concordo, gente que fica tentando levar esse país para um outro caminho, então que morra logo de uma vez, porque daí todo mundo sobra, porque aí todo mundo que sobra é gente que vai querer ir para o mesmo lugar. Você está com raiva, você está querendo dar um fim na situação, com essa raiva danada, e você também está sendo desumano. Então, o ideal é você conseguir fazer o equilíbrio entre a razão e a emoção, mesmo porque isso faz parte de você. Não existe uma pessoa que é só razão, uma pessoa que é só emoção. Da mesma forma que não existe uma pessoa que seja só alma ou só corpo. Não adianta, a gente precisa equilibrar essas coisas. A razão, ela precisa estar em conjunto com a emoção, com o sentimento. E a valorização material do nosso corpo precisa ser igual à valorização da nossa mente, do nosso espírito. E mente pode ser o que a gente pensa e o que a gente sente. Então, é preciso que a gente entenda esses equilíbrios. Agora vamos por uma outra questão. Eu vou pedir para que você exercite aí. Imagine todas as formas de evolução possíveis da humanidade, desde a época das cavernas até o futuro mais distante, quando a humanidade for completamente feliz e perfeita. A gente tem uma escala evolutiva, né? Eu acho que a gente consegue perceber isso. Então, quais seriam essas escalas? Eu vou tentar montar aqui uma escala de evolução. Vamos ver se a gente pode pensar assim. Primeiro, a vida primitiva, onde as sociedades não existiam e onde havia apenas, de repente, um arremedo de... Não é nem de sociedade, um arremedo de família mesmo, onde não existia exatamente uma figura de pai, de mãe, de filho, onde as pessoas viviam nas cavernas, onde havia uma mortalidade gigantesca de pessoas que não se ajudavam, que não se importavam e que não cooperavam umas com as outras, não se entendiam. Aí desse patamar a gente já passa para uma outra condição, que é da vida tribal, onde você já tem grupos menores, minimamente organizados, com seus líderes, pessoas mais fortes liderando militarmente, pessoas com alguma ligação extrasensorial, tendo a capacidade de ligar todo aquele grupo com a relação do divino e com o entendimento de coisas que eles não conseguem compreender e não conseguem lidar. Aí disso você começa a ter os pequenos reinos, ainda baseado na força, onde o rei era mais forte. E aí você começa a ter, de repente, alguns reinos em que o rei ele realmente protege os seus súditos. A protege de quê? De um outro reino? De um inimigo potencial? De uma pessoa que queira invadir, tomar o que é deles, a terra, a comida, o alimento? E aí você tem, na figura do rei, do seu líder, aquela pessoa que está ali para te proteger e que foi enviado de Deus, de uma divindade. E aí existe aquela ligação tão íntima entre o Estado e o clero. Você tem os primeiros monarcas absolutos, porque como eles são a encarnação de Deus ou enviados de divinos, então eles já têm essa ligação direta com tudo que é bom, do que é certo, e ninguém precisa dizer para ele o que ele tem que fazer. E a gente vê essa relação sendo aplicada por séculos e séculos em civilizações e mais civilizações. E aí você tem uma sociedade que é baseada em nobreza, clero, a população dos comuns e escravos. Isso por séculos e mais séculos. Aí, depois de muito vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Porque mesmo se a gente levar em consideração, por exemplo, a Idade Média foi uma quebra, na verdade, nas grandes civilizações que existiam no passado, mas essa relação que a gente está falando de nobreza, de clero, ainda existe. A questão é que, de repente, ali nós não temos, por exemplo, igual o patrício, né? O patrício na civilização romana era o cidadão romano. E isso não existe mais. Também não existe o escravo, mas existe o servo. Então aquele que serve ao seu senhor feudal e que ele deve obediência, deve uma série de coisas, né? Isso acaba mudando com o final da Idade Média. E aí a gente começa a ter algumas mudanças nessa própria relação, que na verdade essas mudanças
Foram séculos e mais séculos para mudar. Você começa a ver que entre aqueles que eram os servos, que depois, posteriormente, vão dar origem aos pobres de todo mundo, você começa a ter uma camada que começa a negociar, a vender, a comercializar, e eles se tornam aquilo que posteriormente veio se chamar a burguesia, mas ainda você tem essa diferença entre nobreza, clero, aí logo acima a burguesia, a camada mais baixa, que os pobres acabam se transformando nos empregados da burguesia, posteriormente veio se chamar proletariado. E ainda até o século XIX tinha ali em alguns locais, que eram na verdade nas colônias das grandes nações, os escravos, mas já nos países desenvolvidos e ricos já não havia mais a escravidão. Lá não havia mais, mas aqui havia. Acontece que com o final da escravidão toda essa relação continuou, mas isso acabou deixando de obedecer à lógica de um rei absoluto para ser um rei que obedecia a uma constituição, porque já se questionava a legitimidade dessa relação do rei, do monarca com a divindade. Já não se aceita, já se questiona que de repente o rei seja alguém que seja inspirado por Deus e ele precisa na verdade prestar contas para o resto da sociedade. E aí você começa a ver entre aquela camada que está logo embaixo, a burguesia ganhando poder, ganhando dinheiro e lutando para ter o poder da monarquia. E aí a gente começa a ver as revoluções burguesas, que foram também alguns séculos em alguns países por aí acontecendo, até que a monarquia acaba caindo na maior parte dos países do mundo, e nos demais países onde existe ainda a monarquia, essa monarquia acaba sendo tragada pela burguesia. Na verdade, os monarcas, a aristocracia, ela acaba se envolvendo em negócios, tendo empresas, continua tendo muito dinheiro, porque ela já tinha dinheiro, então mantém o seu status, mas faz parte daquele grupo chamado burguesia. Só não vai ter mais esse poder absoluto e, na maior parte dos lugares, a sua posição ela é decorativa. E tá tudo bem, né? Porque tá todo mundo ganhando ali seu dinheirinho, indo numa boa. Enquanto isso, tem lá o pessoal embaixo, os proletários, vivendo a sua vidinha, que a gente sabe muito bem como é, trabalhando muito, muitas vezes não ganhando tanto quanto deveria, alguns mais, outros menos, em alguns países com maior justiça social, outros com menos justiça, e o que a gente começa a ver, na verdade, é a instituição de uma república que ela é dividida em poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, para que não haja mais uma autocracia ou de repente uma figura única que mande em tudo, para que não haja mais um ditador, um imperador, um rei absoluto. Isso acaba fazendo com que o absolutismo caia em desuso no mundo inteiro. E demorou, mas isso aconteceu. Desde a época em que foram feitos os primeiros ensaios sobre essa divisão de poderes até que acabasse completamente o absolutismo, foi muito tempo. Aí nós começamos a vir naquilo que nós chamamos de democracia representativa, que ela existe tanto nos locais que são monarquia quanto na república. E aí a gente entende que a república e a democracia são a bola da vez. Por quê? Porque elas são uma coisa assim muito interessante em termos de participação popular, em termos de a forma como a sociedade se organiza. A ideia realmente é boa. Uma coisa veio da antiga Grécia e outra coisa veio do Império Romano. A democracia é herança grega. Basicamente, Atenas é o berço da filosofia, enfim, que a gente já ouviu falar. Acredito que vocês já ouviram falar bastante. Ela é o local onde nós vemos a democracia nascer e como um conceito em que é o poder sendo dividido entre todos, o poder para todos, embora na Grécia Antiga não era exatamente para todos. Mulheres não participavam da democracia, somente homens que tinham ali uma posição social determinada, soubessem ler e escrever, escravos também não participavam, mas o conceito de um sistema que fosse gerido pela maioria, sendo que a maioria sempre escolheria os rumos da sua polis. A polis é a palavra em grego da cidade, a cidade é uma polis, por isso que existe a política. A política, lembra que a gente falou logo no começo,
A política, ela é o conjunto de escolhas, de valoração de tudo aquilo que você pode fazer para beneficiar a polis, ou seja, a sua comunidade, não você mesmo. E olha só que coisa curiosa, nesse conceito, você é um político. O político é aquele que age na polis em benefício dela. E aí você tem aqueles que agem na democracia da polis e que as suas atitudes prejudicam a polis, não trazem benefícios para a polis. Você sabe que nome dava-se a esse tipo de pessoa? Idiota. Enfim, desse modelo, que é aquilo que ainda nós estamos aqui convivendo já há um bom tempo, nós temos algumas outras propostas que, na verdade, fazem com que você teve aí primeiro, quando acaba a monarquia, você vê uma camada da população deixando de existir. Com essa monarquia acabando, a própria religiosidade, ou seja, o clero, deixa de ter tanta influência, mas ainda tem muita influência. E ainda existe clero. Só que o que nós temos hoje em dia são várias religiões, e não uma religião oficial do Estado. Espero que isso continue assim. Mas você vê que uma camada se dissipa e as outras camadas sobram. A partir do momento em que você tem, de repente, outras propostas, como, por exemplo, a do socialismo e do comunismo e do anarquismo, você começa a ter propostas que visa você dissipar a outra camada que está em cima, ou as outras duas camadas que estão em cima. Uma delas já se enfraqueceu bastante, embora no Brasil dos últimos anos vem fortalecendo muito, que é a religião. E, para ser sincero, a religião deveria não ter muito poder. Por quê? A religião, pelo menos ao meu ver, ela foi feita para servir de consolo, de fortalecimento às pessoas. No momento em que essas pessoas estão mais fragilizadas, sofrendo. E quando a religião ela começa a ter características de poder, ela, na verdade, está se aproveitando da fragilidade, do sofrimento dos seus fiéis, das pessoas que precisam desse alento para subir, para crescer, para ganhar poder. Isso é terrível. Isso é completamente nojento, para falar bem a verdade. E por isso que eu acho que a religião deveria não ter papel político na sociedade. Deveria apenas se manter com essa sua função de alento às dores da população. Principalmente aquelas dores que não têm uma resposta racional ou científica. Ela tem uma utilidade, sim. E não é dominar. Não é criar uma manada de pessoas que obedecem e seguem cegamente. Tá? Então você vê que já existiram propostas de diminuir essas instituições, seja ela a religião, de dissipar mesmo a camada que a gente chama de burguesia. Porque os burgueses são aqueles que eles detêm as grandes propriedades, as fábricas, o maquinário, a terra. Então a ideia seria todos terem a terra, todos terem acesso a maquinário, a sua propriedade, e ela ser comum, ela ser pública. Os lucros das grandes empresas serem divididos entre os seus funcionários, entre os seus consumidores, entre a população do local onde ela está instalada, são todos movimentos de diminuição desse poder de grandes empresas ou de grandes empresários, ou, enfim, e dividir esse poder, esse dinheiro entre as pessoas que estão à sua volta. Algumas propostas são exatamente para acabar mesmo com a burguesia, com essa camada. E essa camada, na verdade, ser absorvida pela camada de baixo, que são os trabalhadores. Da mesma forma como a monarquia foi dissolvida e os nobres foram incorporados para a burguesia. Essa é a mesma história. Lógico que, levando em consideração que esse jogo de poder é um jogo muito desleal, algumas pessoas então falam, então, tá bom, eles não querem fazer parte da gente, então corta a cabeça. Que na verdade foi a mesma coisa que os burgueses fizeram com os monarcas. Você quer fazer parte do jogo, quer fazer parte da turma? Seja bem-vindo. Você não quer, a gente corta a tua cabeça. E quem não quis, perdeu a cabeça, morreu. E quem quis, virou burguesia. Veja que nesse lado eu não estou deixando meu lado humano muito de lado, a minha sensibilidade, porque é terrível matar pessoas por uma questão de poder. Mas infelizmente a humanidade ainda não aprendeu a dar valor a vidas humanas. Seria mais do que necessário, mais do que tempo, de não precisar ficar matando
E também aquela pessoa que precisa largar o osso vendo que o negócio tá ferrando com quem tá embaixo. Larga o osso, meu filho. Pensa no benefício geral, porque no benefício geral você faz parte desse benefício geral, enquanto que no benefício pessoal só faz parte desse benefício pessoal você. Aí você começa a ver, de repente, um sistema onde existe uma gestão coletiva, existem pessoas ampliando essa democracia para ser uma democracia direta, onde todo mundo decide todas as leis, ao invés de repente você colocar ali um vereador, um deputado, um senador, as pessoas iriam fazer a política elas mesmas iriam propor seus projetos de leis, iriam discutir, iriam votar. Lógico que para isso dá um trabalho desgraçado, mas se as pessoas decidissem fazer isso, seria ótimo. Não haveria necessidade de ter alguém pensando no teu nome. Aí nós chegaríamos numa última proposta, que na verdade é a proposta do anarquismo. Anarcos. Sem cabeça, você não tem mais um líder. Você tem todas as pessoas iguais, trabalhando igualmente para o benefício mútuo, sem rico, sem pobre, sem aquele que explora o que é explorado, que na verdade é o conceito do próprio comunismo. Porque o comunismo, a ideia é essa. Não é de repente vai ter um ditador que ele vai mandar e todo mundo vai obedecer. Isso é uma deturpação. Desculpa. Pode ser que muita gente pensando em um regime comunista chegou nesse modelo, mas isso não é comunismo. A gente precisa saber o que é. Da mesma forma como existe muito democrata que, através da democracia, distorce aquele conceito de democracia, mesmo a democracia representativa. Porque você elege um deputado, um senador, e o seu deputado e o seu senador, ele está fazendo leis ou aprovando leis que vão te beneficiar? Porque foi você que deu o voto para ele. Ou será que ele está beneficiando quem financiou a campanha dele? Então, essas acusações, elas são desiguais, porque elas mostram que, de repente, um socialismo ou um comunismo não é aquilo que está falando, mas, vamos ser sinceros, a nossa democracia representativa também não é aquilo que foi proposto. E a gente precisava ser mais participativo para cobrar das autoridades uma democracia mais plena, ao invés de ficar falando, aquele sistema daquele país, daquela época, aquilo foi ruim. Porque o que eu vejo é um monte de gente perdendo direitos. Tem o pior de tudo, um monte de gente perdendo direito achando que isso vai ser bom, porque é a única forma de salvar o emprego, perdendo os direitos trabalhistas, salvar a sua aposentadoria perdendo o direito a se aposentar. Tem gente que vê lógica nisso. Desculpa, não tem lógica nisso. Então, a gente percebe que existe, a despeito de teorias que não são colocadas em prática do jeito como deveria ser, que na verdade, se não é colocado em prática, eu entendo que é por falta de mobilização popular. Por quê? Gente mal intencionada existe aos montes em vários lados do espectro político, social e tal. Só que se você não faz a sua parte e não vai atrás, não cobra, não fica ali no pé, e você fica apenas adorando este ou aquele, alguém vai abusar do poder que tem. E por isso que seria tão bom que ninguém tivesse mais poder do que o outro. Mas para isso é preciso que todo mundo seja participativo e que todo mundo queira fazer parte, se preocupar e pensar não apenas em si, mas pensar no mundo, na sociedade, no planeta. Eu acho que dá para se entender mais ou menos isso, né? Posto essa nossa relação de um tipo de evolução da sociedade, ou uma proposta, uma ideia de evolução da sociedade, até um ponto em que a sociedade seja completamente justa e igualitária, a gente percebe que essa evolução, esse caminho para uma evolução até uma igualdade plena, os seus defensores, os seus representantes, aquelas pessoas que têm afinidade com este modelo ou com aquele modelo, eles são colocados ali, eles se encaixam nessas classificações. Só que aqui a gente fez uma coisa assim, né? De cima para baixo, porque pensando na evolução. Mas vamos deitar. Vamos virar. A gente vira, deixa deitadinho. A gente percebe o quê? Aí você percebe, por exemplo, que... Imagina que desse lado aqui a gente esteja começando. Aqui, ó. Esse lado aqui, onde está minha mãozinha. A gente esteja começando. A gente coloca aqui
as civilizações tribais aqui, aí vai subindo monarquia, absolutismo, república, democracia, né, anarquia, né, enfim, até ficar tudo igual. Tá tudo desigual, tá tudo numa zona, né, aí a sociedade começa a evoluir, e aí ele chega num grau máximo de evolução, de igualdade, de justiça. Aí você vê que cada uma dessas escalas aqui, você vai percebendo onde que você se coloca. E porque você tem afinidade com esse ou com aquele grau do espectro dessa evolução da sociedade, do mundo, da humanidade. Então aqui a gente começa a perceber uma coisa, que você vai percebendo se você é progressista ou se você é retrógrado. Pensa uma coisa, progressista é aquela pessoa que ela pensa em sair do estágio onde nós estamos e progredir até um grau maior de liberdade, de igualdade e de justiça. Uma pessoa retrógrada é uma pessoa que ela pensa em, na verdade, nós voltarmos para situações ou para status anteriores. Isso é ser retrógrado ou progressista, tá bom? Da mesma forma como eu já virei assim, de caso pensado, porque aí a gente consegue perceber os dois lados, né, direita e esquerda, né? E a gente entende que quanto mais você pensa em uma progressão de justiça social, de igualdade, de acesso a benefícios comuns para todo mundo, e você está se classificando como uma pessoa de esquerda. E quanto mais você é apegado, de repente, tem que ter um poder, tem que ter um líder. Não, cara, não pode ser para todo mundo, tem que ter uma pessoa que manda, uma pessoa que obedece. Cara, não precisa ter um governo forte, que tem que ter gente que bote ordem nessa bagaça, sabe? Tem que... Quem é mais forte que ganha e quem é mais fraco que se vire, sabe? Porque a vida é assim mesmo e o mais forte sempre ganha. Então, na verdade, você já está nesse lado aqui. É sua direita, você é conservador. Mas a origem de conservador e progressista, conservador não é aquele cara que é retrógrado. Retrógrado é quem quer sair desse ponto e ir para trás. Conservador é aquela pessoa que acha que do jeito que tá bom demais e é assim que vai ser. Isso é conservador. Não muda nada, nem piora nem melhora. Do jeito que tá bom. Isso é ser conservador. A pessoa que quer que disso aumente a justiça, aumente a igualdade, aumente a distribuição de renda, aumente os benefícios sociais, esse cara é progressista. Entendeu? Uma pessoa que acha que isso aqui tá demais, ele não é conservador. Que tem que de repente acabar, tem muita gente, tá uma farra, um monte de gente ganhando dinheiro, sendo beneficiado, gente que não trabalha, e aquele monte de coisa, blá, 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 blá. Você não é nem conservador, você é retrógrado, você está querendo voltar para lá. Porque o que acontece é que o mundo ele é desigual, feito por pessoas desiguais. Existem pessoas que são mais inteligentes, pessoas que são menos inteligentes, pessoas mais fortes, pessoas mais fracas, pessoas com mais saúde, pessoas mais doentes. E isso faz com que nem todo mundo tenha a mesma capacidade. E outra, tem gente que é muito bom em música e muito ruim em apertar botão. Tem gente que é muito bom em estratégias, em pensar as coisas, planejar. E tem gente que é muito bom em fazer. Só que por que a pessoa que pensa ou planeja, faz uma estratégia, tem que ser mais importante do que aquela que bota a mão na massa? Porque se não tiver a pessoa que bota a mão na massa, você não tem nada. E se você não tiver aquele que planeja, também você não tem nada, porque aquele cara que vai botar a mão na massa vai fazer o quê? Porque muitas vezes a pessoa que bota a mão na massa não consegue planejar tão bem quanto uma pessoa que tem um talento nato para planejamento, por exemplo. Mas não existe superior e inferior, existe covalência. Essas pessoas, uma precisa da outra. Ambos são importantes, meu amigo, ambos são importantes. E ambos precisam ser valorizados. E é por isso que precisa ter justiça e igualdade. Porque senão vai ser essa coisa de todo mundo querer ser chefe e ninguém quer ser empregado. Mesmo se a pessoa adorar ser empregado, eu adoro fazer bolo. Mas ser empresário é melhor. Então, na verdade, eu vou fazer uma fábrica de bolo. Aí eu vou botar uns peão para fazer bolo. E eu vou ficar
extremamente infeliz, ou vou pegar essa minha satisfação e vou canalizar para uma outra coisa. O que, que é ganhar dinheiro? Ah, eu tenho dinheiro, então sou feliz. Ah, mas eu faço o que eu gosto. Não, você não faz o que você gosta, porque você gosta de fazer bolo. Você tem uma fábrica de bolo e você não faz mais bolo. Para de mentir para si mesmo. Ah, mas se eu ficasse fazendo bolo, eu ia ser pobre. Então você é pobre porque a gente vive num sistema que faz isso com você, faz isso comigo, faz isso com todo mundo. Por que, que a gente tem que sustentar um sistema que é assim? Agora, o que eu estou mostrando para vocês é toda essa concepção de progresso, de atraso, para que vocês entendam mais ou menos a coisa como é que é. Eu estou mostrando de uma forma bem lógica, não estou dando dados históricos nem nada, mas pode pesquisar, veja se de repente o que eu estou falando é uma abobrinha, uma bobagem. Veja em fontes confiáveis, pesquise e estude. Agora, não é porque eu coloquei aqui direita e esquerda, que direita e esquerda é assim porque é do meu lado da minha tela, né? Que eu coloquei, eu fui malhando e coloquei, aí ficou bonitinho. Não, não é. Isso tem uma origem histórica. A origem histórica é a Revolução Francesa, que quando se abriu o Congresso, né, francês, depois da Revolução Francesa, haviam dois grupos bastante distintos, né? Um grupo que era representado pela burguesia e outro grupo que era representado pelos trabalhadores, pelos trabalhadores do campo, pelo pessoal mais pobre, e, né, que eram os jacobinos e os girondinos. Veja até que o pessoal da burguesia tem um nome mais bonito, girondino, de Gironde, né? De Gironde, de Jacobino. Jacobino que se foda com esse nome de Jacó, né? Enfim, não, vamos cortar esse negócio. Aí o que acontece? Os jacobinos, os jacobinos, é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, coloca aqui. Esse aqui é jacobino. Eles queriam uma maior evolução, maior igualdade e justiça social, e eles lutavam para que isso acontecesse. Já os girondinos, olha o girondino aqui, o negócio deles era que defender a propriedade privada, beneficiar empresários, os negócios, e esse aqui era beneficiar a população mais carente, quem está passando fome, como é que vai fazer, né? Entendeu? E aí, esse grupinho, quando foi fazer assembleia ali, que tinha o lugar onde o pessoal sentava, essa turminha aqui ficou desse lado, ficou na esquerda do plenário, e essa turminha aqui, ó, ficou na direita do plenário. E aí teve essa definição de direita e esquerda. E aí a gente entende que direita e esquerda é quem é mais progressista e direita é quem é mais conservador. Mais conservador. Ser conservador é ser de direita. Retrógrado é inaceitável, na verdade, se você fizer uma análise um pouco mais correta, entendeu? Porque centro, na verdade, centro é governo. O governo é centro, por quê? Porque o governo ele está no poder e ele faz aquilo que ele quer e ele transforma o país, o governo, naquilo que ele quer que seja. E por isso ele é centro, né? Tem gente que é mais progressista, tem gente que é mais reacionário, entendeu? Então, aí a gente consegue entender algumas coisas. Aí você fala assim, mas espera um pouquinho só. Nesse negócio aqui, por exemplo, o liberal é quem? Antes da gente explicar isso, é preciso entender que se a gente tem uma realidade que tem muito retrocesso, de repente a gente está aqui. Aí houve muito retrocesso, veio para cá. Nós viemos parar aqui. O que está aqui, né? Aqui é como a gente está. Se você estiver nessa situação aqui, você é progressista. Por quê? Porque você está indo mais no sentido de uma evolução do que onde você já está. Mas, no espectro geral, você é centro, de repente, né? Tá vendo? Você é centro. Você é progressista igual esse aqui, só que esse aqui é bem mais progressista do que esse aqui. Esse aqui é bem mais de esquerda. Esse aqui é de centro, mas se o Estado agora for de retrocesso, esse aqui que é de centro parece um cara de esquerda. Por quê? Porque você teve um retrocesso. E aí que você vê muita gente chamando esse cara que é de centro aqui de comunista. Porque comunista hoje em dia virou xingo, né? Tô xingando você de comunista. Assim como eu vejo muita gente xingar também o pessoal de liberal, né?
Não é nem de fascista, né? Aliás, eu acho que vale a pena a gente tratar algumas definições a respeito de liberalismo e de fascismo também. Então, eu vou, inclusive, agora tratar a respeito disso. O que é liberalismo? Liberalismo, nesse estágio aqui de evolução, hoje em dia, é a posição que nós estamos. Que o liberalismo, ele não tem exatamente uma autocracia, vamos dizer assim. Autocracia vocês sabem o que é, não é? Quando você tem um ditador, uma pessoa que manda em tudo. Pode funcionar numa democracia, mas tem a ver com o sistema, que é o sistema que a gente vive até hoje, que é chamado de capitalismo. O capitalismo é um sistema que foi implantado depois que acabou a Idade Média e começou... Na verdade, o capitalismo ele não veio depois da Idade Média. O que veio depois da Idade Média é uma coisa chamada mercantilismo, que foi na época das grandes navegações, em que se havia toda uma negociação de produtos, né, babá, e você teve as colônias, mas isso foi se transformando naquilo que nós chamamos hoje em dia de capitalismo, que é um sistema em que, na lista, né, de prioridades do sistema, o capital vem em primeiro lugar, o resto vem depois. O socialismo é um sistema em que, na ponta ali das prioridades, vem a sociedade. Já o comunismo, ele também pensa na sociedade. Só que, no socialismo, você pode ter uma pirâmide social. Aí não estou falando pirâmide de prioridades, hein, gente? Eu estou falando pirâmide social. Por exemplo, uma elite, enfim. No comunismo, é tudo comum, todos são comuns, todos são iguais. E aí a gente vê, né, uma coisa muito próxima do anarquismo. No anarquismo todos são iguais, não tem uma cabeça. Na verdade, a grande diferença da época em que se pensou essas ideologias é que o comunista ele pensava em utilizar o socialismo como um processo de adaptação da sociedade até poder chegar no comunismo. Então o socialismo era um começo, né? Sabe? Toda uma fase intermediária para a gente poder um dia chegar no comunismo. Já o anarquista, ele não tem esse negócio de socialismo. A gente já implementa a igualdade para todo mundo, sem dono, sem chefe e tal. Essas foram as grandes diferenças entre eles. Lógico que hoje em dia tem muita coisa, muita diferença. Se você pega a literatura anarquista, comunista, socialista, você vê coisas muito diferentes uma com a outra. Mas eu ia falar do liberalismo. O liberalismo, ele é, na verdade, dentro do capitalismo, que o capitalismo, né, tem como o seu topo o capital, o dinheiro, o lucro é a coisa mais importante. Só que o capitalismo, da maneira clássica, ele tem uma série de regulamentações. Por quê? Ele se baseia na livre iniciativa e na livre concorrência, certo? E você tem, na verdade, empresas, milhares de empresas, de negócios, que estão concorrendo entre si e quem vai se sobressair é aquela pessoa que tiver o preço mais justo ou o preço mais baixo. E como é que ele diminui o preço? Diminuindo a sua margem de lucro. Então você tem um custo e aí você tem o preço. O preço é aqui. Imagina, o custo é isso aqui, o preço é isso aqui. A minha cabeça aqui, ó. Até o meu zóio é o custo. Até o resto da minha cabeça é o lucro. Então o que você faz? Você diminui a margem de lucro e aí o preço fica menor. Tá vendo? E quem conseguir fazer isso aqui melhor, ele vai, né, ter um precinho menor e vai vender mais. E assim é a maravilha de tudo, né? Né? Ou não é? Só que você precisa ter regulamentações para você ter essa regra do jogo sempre saudável. Aí você tem o liberalismo, que ele diz o seguinte: você não tem que ter regra. A regra é não ter regra. É você liberar tudo. É por isso que é liberal. Libera tudo. Por quê? Porque o próprio mercado, as próprias empresas, a própria concorrência entre elas vai cuidar de regular tudo, vai deixar tudo bem, vai ficar tudo chaptura e vai ser tudo numa maravilha. E não é. A prova disso foi a quebra de 29 da Bolsa de Chicago, né? Acho que é isso, não sei. Aí a gente tem, depois disso, a ascensão do nazifascismo, que ele não defende, o nazifascismo original, ele não defende liberdade de mercado, viu? É governo segurando e controlando tudo,
Só que as empresas continuam existindo. Mas aí nós temos uma coisa chamada ultranacionalismo, que é a questão de que o interesse do país, da nação, vem em primeiro lugar. Então, dos empresários da minha nação vem em primeiro lugar. E aí ele é baseado em quê? A ideia nazifascista da união de todas as pessoas para combater o inimigo comum. E combater de que jeito? Combater literalmente. Combater até acabar, até dizimar quem você entende que seja seu inimigo. E quem é seu inimigo, quem é seu opositor, ele não merece nenhuma compaixão. Tem que ser exterminado. Só que o nazifascismo, ele não é um pensamento, uma ideologia progressista. Ela é conservadora, é de direita. O nazismo é de direita, amigo. Por que o nazismo é de direita? Porque o nazismo, antes de mais nada, ele prega o benefício para os empresários da nação. Entendeu? Não para os trabalhadores. O benefício dos trabalhadores vem depois. Vem depois. Você gera emprego, você gera trabalho, tem que ter mérito, tem que mostrar que você é homem, que você tem capacidade. Ele não valoriza as diferenças, as minorias não têm vez. Então a gente percebe que é bem antiprogressista isso. E lógico, né? Uma pessoa que nasceu com alguma deficiência tem que morrer. Porque todo mundo tem que ser perfeito. E a raça perfeita é a raça ariana. Vocês podem pesquisar, não sou eu que estou falando da minha cabeça, não. É assim mesmo. E aí você pensa, mas esse neoconservadorismo que está acontecendo agora, ele não é muito conservador assim nesse ponto, porque ele fala de privatizar serviços, fala de fazer parceria com países ricos. Então, porque na verdade ele pega o que tem de pior no nazifascismo com o que tem de pior no liberalismo. Esse neofascismo maluco, sem noção, que está destruindo um monte de coisa por aí, né? E tá mesmo, não adianta. Se você discorda, o problema é seu. E antes disso a gente teve o neoliberalismo. Que o neoliberalismo é aquela ideia do liberalismo que tem que liberar tudo, só que ele tem um agravante maior, que é o mercado financeiro. Ele é muito mais baseado no benefício do mercado financeiro, e que o mercado financeiro ele é o centro de tudo. Tudo gira em volta do mercado financeiro, os investidores, os empresários, mas principalmente o mercado financeiro. Então ele tem que ser resguardado, ele tem que ser sempre protegido. Pode destruir o mundo, mas o mercado financeiro não pode ser destruído. Então a regulamentação e a proteção é para o mercado financeiro. Aí a gente vê qual que é a desgraça toda, porque tudo pode ser destruído, menos o mercado financeiro. Nossa, o que a bolsa? Os investidores tiveram prejuízo? Não pode ter prejuízo. Se ele tiver prejuízo, tem que ter uma salvaguarda de tirar dinheiro do poder público para pagar o investidor, porque como é que o investidor não vai ter lucro? E o neoliberalismo ele acaba com o risco, sabe? O investidor ele não corre risco, ele sempre vai ter a certeza do ganho. Porque quem dá salvaguarda é o governo. O governo, se você não ganhou dinheiro, o governo dá o dinheiro. E dá de quem? Dá da população. Tira a verba, seja lá de onde for, e dá para o banco. Aliás, não sei se você sabe, você já ouviu falar nessa lei de responsabilidade fiscal, sabe? Essa lei de responsabilidade fiscal, você já ouviu falar? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela se baseia no seguinte: não se mexe no dinheiro dos bancos, que o governo tem que pagar para os bancos. Não se mexe, não se questiona. Sempre se paga. Se você não pagar, você infringiu a lei de responsabilidade fiscal. E a gente, por exemplo, Brasil, como país, reserva quase metade de todo o dinheiro que ele arrecada de impostos para pagar o banco. Isso não é faz 10 anos, faz 15 anos? Não. Isso está desde o começo dos anos 80. Faz as contas. 80, 81? Se for 80, faz as contas, meu filho. São 40 anos. Que dívida que em 40 anos você pagando metade de todo o dinheiro que arrecada o país, você ainda tem dívida que não se paga nunca. Tem coisa errada, né? Só que você não pode sequer questionar. Você tem que pagar. E sabe quando você vai terminar de pagar isso? Então, meu filho, alguém está sendo sacana, né? Aí você tem uma outra proposta chamada anarcocapitalismo. O que é o anarcocapitalismo? É o golpe da vez, que é você pegar o pior
do neoliberalismo e você amplifica ele. Aonde entra o anarquismo nisso? Na não existência do Estado. Sabe aquela coisa de não haver regulamentação? Não há regra. Isso já tem desde o liberalismo, mas no anarcocapitalismo não tem regra, não tem regulamentação e não tem Estado. Não tem nenhum sistema de suporte social, só tem as empresas mandando e as empresas fazendo o que elas bem entenderem. Ela sabe o que é certo. A mão invisível do mercado regula tudo. E ninguém segura ela. E o povo trabalha para ela, consome os produtos dela. É isso. Na verdade, o anarcocapitalismo, ele destitui a primeira coisa que foi responsável pelo surgimento da civilização moderna, que é o Estado. O Estado ele é ruim, mas ele é necessário, e ele só é ruim porque ele não é regulamentado da forma como deveria. E por isso que as ideologias progressistas, elas são baseadas no Estado. Por quê? Porque o Estado é o mecanismo que ele tem para conseguir promover a igualdade social, a justiça social. Enquanto que nas ideologias que são mais ligadas ao liberalismo e até ao conservadorismo, que a gente vê o conservadorismo hoje em dia muito liberal. Na verdade, o conservadorismo está a serviço do pensamento liberal. Ele só não é liberal, mas atrás dele tem toda a proteção às empresas e à propriedade e a não regulamentação e a liberdade total que tem o liberalismo clássico e o neoliberalismo. Mas me diz uma coisa, e a social-democracia? O que era a social-democracia? Foi um sistema misto entre a democracia representativa, a república, o capitalismo e o socialismo, aonde dentro do capitalismo de uma república representativa foram feitas muitas concessões para se criar toda uma rede de proteção social à população, a toda a população, como direitos trabalhistas, previdência, educação pública, saúde pública, gratuita, universal, de qualidade. Esse é o perfil da social-democracia, ou do socialismo cristão. Que ele diz que é cristão. Pera um pouquinho. Já vou ver você, tá bom, bebê? Que é aqui em cima. Ui! Vocês conhecem o Galileu? Ai, ai, ai. Ele é o meu gatão. Ele é forte pra burro. E ele adora dormir aqui em cima da minha mesa. Ele vai ficar dormindo aqui na minha mesa. Deixa ele aqui. O rabinho dele. Nada, neném, nada. Então, por que foi feita essa concessão? Que, na verdade, a social-democracia ela foi feita, pensada e aplicada pela própria burguesia. Mas aí a gente vê uma coisa. A social-democracia ela foi criada e aplicada no século XX, no pós-guerra do século XX, na Europa, e mais em nenhum outro lugar do mundo. Por quê? Porque na Europa era o palco onde estavam os dois blocos que confrontavam entre si pela hegemonia do planeta. Os dois sistemas, o capitalismo e o comunismo, o bloco soviético e o bloco liderado pelos Estados Unidos. Pode inverter tudo, mas não tem importância, sabe? E aí você precisava ter ali perto, porque ali era pertinho da Rússia, pertinho da União Soviética, um tremendo de uma potência, um poder militar gigantesco. Se você tivesse ali, na Europa Ocidental, um sistema capitalista ferrenho que levasse a população a perder seus direitos e a chegar no estágio de completa miséria, rapidinho, que toda a população da Europa Ocidental ia começar a ter simpatia pelo regime soviético. E era importantíssimo resguardar aquele território para manter a hegemonia capitalista. É isso. Tanto é que assim que caiu o muro de Berlim e todo o bloco comunista foi abaixo, o que aconteceu? Houveram as reformas neoliberais na Europa, que na verdade só não foram para frente porque a população lá já era devidamente politizada, já era devidamente conscientizada, e mesmo assim, com muito trabalho, eles conseguiram manter toda essa rede de proteção. Essa foi, na verdade, uma aulinha, né? Aulinha do tio Flávio, para vocês entenderem mais ou menos, de uma forma geral,
todas as coisinhas, colocando os pingos nos is, apenas para definir o que é direita, o que é esquerda, o que é ser progressista, o que é ser retrógrado, o que é ser conservador, alguns dos sistemas, para apenas, quando você estiver aí na internet discutindo com teu amiguinho, você se lembre dessas coisas. E por favor, não saia por aí falando um monte de abobrinha, presta bastante atenção, argumente bem e use mais a racionalidade e menos a emoção. Não só a racionalidade, pelo amor de Deus, hein? A gente precisa ter um equilíbrio, lembremos disso, né? E só lembrando para vocês, aqui esse lado está mais escuro porque no holofote tem um gato aqui que ele é gigantesco. E esse lado aqui meu tá tudo escuro, né? Você vê que esse lado conservador está escuro e esse lado está branquinho. Ah, que maravilha! Nós estamos chegando no final desse vídeo. Se você gostou, curta, deixa aí o seu recado aqui embaixo nos comentários. Se você acha que eu estou indo para um caminho legal, me avise. Se vocês acham que não está legal também, me avise. Se não gostou, né, põe para baixo. Se gostou, põe para cima, ali. Né? Se você acha que a proposta está sendo interessante, siga aqui o meu canal. Siga o meu canal, aperta aí, badala o sininho, porque daí quando tiver vídeo novo, você recebe aí na tua casa uma mensagem, um e-mail dizendo: ó, chegou vídeo novo desse xarope, né? Ó, aqui embaixo, aqui, sim, embaixo, tem as minhas redes sociais, você pode me seguir por ali, seja muito bem-vindo, né? As minhas redes sociais. E se de repente você quiser consumir alguma coisinha com arte, com os meus trabalhos, tem a minha loja na Collab, que tem muitos produtos feitos com os meus trabalhos, com as minhas ilustrações. Compra lá. Você pode ter uma camiseta, você pode ter um pôster, você pode ter uma meia, você pode ter um azulejo, você pode ter uma carteira. Eu já falei da carteira também da outra vez, né? Você pode ter um adesivo, você pode ter tanta coisa com alguns desenhos meus. E daqui a pouco eu vou fazer mais algumas artes, que tem mais artes para subir lá na lojinha. E é legal, você fica bonito, você fica com uns desenhos da hora ali com você. E você me ajuda, né? Dá um trocadinho aqui pra mim, tá bom? E a gente se vê então no próximo vídeo. Né? Tchau, tchau. Tô fazendo carinha aqui no gato, vocês não conseguem ver. Tchau, tchau.